Olá pessoal, Leonardo Rosa aqui. Eu estou com um PDF do MTCNA aberto que eu obtive aqui no site da Microtik. É o Outline. O Outline ele descreve o treinamento, a certificação, o que você pode esperar nesse treinamento. Então esse é o PDF. Vamos descrever aqui um pouco esse conteúdo para você ter noção do que exatamente vai tratar esse treinamento, do que você pode esperar na sala de aula, tá? O MTCNA, como vocês podem ver, ele tem a duração de 3 dias. E qual o objetivo dele? Aqui, Outcome. No final desse treinamento, o aluno será familiarizado com o software RouterOS, que é o sistema da Microtik, e os produtos Routerboard. E também será hábil a conectar clientes à internet, utilizando esse software e produtos. Também será capaz de gerenciar e fazer troubleshoot básico, resolução de problemas mais simples, num roteador Microtik, além de prover serviços básicos aos clientes. Que serviços básicos são esses? Está aqui, ó. A gente vai ver em detalhes aqui embaixo. Tá tudo aqui embaixo. Então vamos lá. Bom, qual é a audiência desse treinamento? Pessoas que não conhecem nada do Microtik RouterOS, pessoas que já trabalham na área, na rede, pessoas que desejam a própria certificação. Esse é o primeiro módulo. Você que quer, inclusive, apenas a certificação, precisa fazer esse treinamento aqui. Se você quiser fazer um outro módulo mais avançado, um de roteamento, um de BGP, precisa também desse treinamento MTCNA, ok? Então ele vai desde aluno de faculdade, técnico da área, dono de provedor que quer conhecer também um pouco, ter uma visão geral do sistema, também faz parte. Também é muito interessante que faça esse treinamento. Qual é o pré-requisito desse curso? Já que ele é o primeiro curso, o que a Microtik exige de pré-requisito? O aluno, olha só, precisa ter bom entendimento de TCP/IP e subrede. Tanto que hoje a Microtik sugere, pessoal, aqui ó, como leitura, que você faça uma busca sobre, estude, leia, enfim, sobre tutoriais TCP/IP. Inclusive eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo alguns links para que você também possa se basear em que tipo de conteúdo é esse que você deve buscar. Antes dessa edição, olha bem aqui, ó, deixa eu subir. Aqui em cima, ó, você pode ver que o treinamento, o Outline, ele foi editado em janeiro 22 de 2016. Antes dessa edição, antes da Microtik atualizar esse módulo de certificação, o próprio conteúdo, o próprio treinamento já previa esse tipo de revisão de TCP/IP. Então a Microtik enxugou isso. Hoje ela já entende que você já tem que vir com isso pronto. Tanto que a Microtik lançou um outro treinamento chamado Introdução ao Sistema Operacional, ao Sistema RouterOS. É um outro módulo que pode ser dado em um dia, inclusive, um dia ou dois, que prevê esse tipo de treinamento, Em breve a gente vai colocar alguma coisa no ar sobre esse treinamento introdutório. Mas esse é o primeiro treinamento de certificação oficial, é o da Microtik. Outra sugestão é que você que já tem cadastro no site da Microtik, faça esse teste de exemplo que está lá na sua conta online. Esse teste é um teste gratuito, você pode fazer a qualquer tempo e quantas vezes quiser, ele vai te dar um parâmetro mínimo desse pré-requisito, que é TCP/IP e subrede, tá? Então esse teste de exemplo online, esse teste que está na sua conta lá no site da Microtik, ele não é simulado, tá, gente? Muita gente confunde. Ele é simplesmente um exemplo para você primeiro ver como é que é o formato da prova,
tipo de questão, de múltipla escolha, de verdadeiro e falso, etc. Mas, sobretudo, ele está avaliando o conteúdo básico de TCP/IP e subrede, tá? Para entrar de fato no conteúdo da certificação, você precisa fazer esse curso aqui. E ele é dividido em alguns módulos, se não me engano são 8 módulos. Então vamos lá. Módulo 1, introdução. O que a gente vai ver na introdução no primeiro dia de treinamento do MT-CNA? Sobre a MikroTik, explicar um pouco sobre essa empresa, alguma curiosidade talvez. Primeiro, acesso ao roteador. Isso aqui envolve inclusive a configuração padrão que hoje a MikroTik introduziu a partir da versão 6. Versão 6? Não, já tem um tempinho aí, a versão 5 alguma coisa, tem já a configuração padrão que o roteador ele já vem preparado para receber internet na WAN, para poder entregar a internet lá na WAN, para facilitar o tirar da caixa, né? Você comprar um roteador e já poder ter um acesso já mais fácil, porque a configuração padrão já está disponível para você. Inclusive, deixa eu abrir aqui o meu inbox para vocês verem, ó. Vou dar até um pouco de zoom aqui. Configuração padrão. Já tem alguma coisa de firewall, como vocês podem ver aqui, ó, comentado defconf. É o que já veio nessa configuração padrão. A gente já tem também endereço IP padrão, esse 9268, 926888, também configuração padrão. Servidor DHCP na LAN, aqui ó, interface bridge, também defconf, ou seja, default configuration. Tudo isso aqui já vem pronto, tá? Para você não se preocupar com a configuração básica do roteador. Regrinha de NAT, também ó, defconf, tá? Aqui no comentário você consegue ver, ó, defconf. Dentre outras coisinhas, tá bom? Isso tudo a gente vai ver no treinamento e como fazer uso disso. Por exemplo, eu aqui em casa uso a configuração padrão e recomendo, né? Recomendo. Fazendo acesso ao roteador via linha de comando. Olha só, como utilizar a linha de comando no RouterOS. Isso é extremamente importante por vários motivos, especialmente quando você está com acesso restrito ou com uma condição muito ruim de acesso ao equipamento, que às vezes essa interface gráfica, o inbox, ela se torna pesada para você manter a tela atualizada. Então o acesso via linha de comando se torna mais prático, muitas vezes mais rápido, para você dar um comando, recuperar uma configuração, recuperar um backup muitas vezes. Então muito importante aprender a fazer uso da linha de comando e alguns truques também que podem salvar a nossa vida em alguns casos. Bom, configurar a internet pela primeira vez, aqui ó, usando o DHCP, configuração, a gente vai praticamente representar, você refazer a configuração padrão manualmente, basicamente isso. Atualizar o sistema operacional, métodos de atualização, pacotes, arquitetura, atualização também do firmware, que é um outro pedaço do sistema, ok, precisa ser atualizado. Gerenciamento de logins, já que é o acesso ao roteador, quem que tem acesso ao equipamento, serviços, serviços que rodam no próprio sistema, no próprio roteador, além do inbox, serviços como servidor de FTP, SSH, etc. Gerenciamento de backups e tipos de backup, né? Depois, resetando a configuração, falar um pouco também da licença, níveis de licença. Toda vez que você compra uma router board, esse sistema ele já vem licenciado, e a depender do modelo, ele vem com um nível de licença específico, adequado. Quando você instala o sistema num x86, por exemplo, você precisa licenciar, você comprar, adquirir essa licença, né? Todo esse processo a gente vai ver também.
Interessante comentar o seguinte, deixar esse pop-up aqui. Depois que a MikroTik lançou na versão 6.34 o CHR, que é o Cloud Hosted Router, aquela imagem do RouterOS voltada para virtualização, depois que isso aconteceu, a MikroTik lançou outros tipos de licenciamento. Tá? Isso também a gente pode comentar nisso, não tá implícito aqui, mas vamos falar um pouco sobre isso, que é uma novidade recente e que a forma de licenciar esse tipo de instalação é diferente, tá bom? Então esse vai ser o primeiro módulo. No primeiro dia a gente vai ver o módulo 1, 2 e 3, tá? O módulo 2 resume-se a DHCP, a parte de cliente e servidor. Vamos ver também a parte de ARP, como que esse protocolo ARP ele interage com o DHCP, e também a importância de conhecer os modos de operação do próprio protocolo ARP, para a gente saber fazer uso desse protocolo a nosso benefício. Tá? Muito importante essa etapa aí também do DHCP. Módulo 3, Bridge, visão geral da Bridge, discutir o que é isso, por que muita gente usa Bridge, né? Os benefícios e implicações do uso de uma Bridge, fazer um laboratório simples, prático, e vamos fazer também Bridge de rede sem fio, tá? Interligar um site to site, por exemplo, uma coisa bem simples. Isso aqui, apesar da gente fazer Bridge na rede sem fio, vai existir um outro módulo mais embaixo, que é no segundo dia, que vamos falar de wireless, tá? A gente vai desenvolver outras coisas de wireless. Isso aqui é só o setup mais básico, só para poder envolver a parte de Bridge. Roteamento. Roteamento já é no segundo dia. Conceito de roteamento, visão geral do roteamento, e aí a gente vai discutir o fundamento do roteamento, o princípio, né? Inclusive vamos envolver também a parte, a gente vai discutir já nisso aí, TCP/IP, subrede, o próprio protocolo ARP, que já foi visto, e o roteamento ou encaminhamento de pacotes. Isso tudo nessa visão geral, nessa discussão de roteamento. Depois, roteamento estático, ou seja, o uso do roteamento de forma manual, como você definir um roteamento numa rede, ok? Criando rota, atribuindo rota padrão, gerenciando rotas dinâmicas e criar uma pequena rede através do roteamento estático. Módulo 5, Wireless. Olha só que interessante. O módulo de Wireless ele vai envolver desde a parte teórica, dos padrões hoje de mercado, 802.11, A, B, G, N, A, C, né, os conceitos, como que esses atributos de cada um desses protocolos estão distribuídos na interface do RouterOS, né? Que muitas vezes o pessoal, eu comprei o equipamento AC, como é que eu faço aquela configuração que eu fazia no G, no N, no A, por exemplo, né? Mudança de canal de extensão, etc. Então, visão geral sobre o padrão, uso da frequência, fazendo aqui ó, setup de um link de wireless de forma mais simples, e a parte de segurança e criptografia, olha só, através do uso de listas de acesso, lista de conexão e alguns padrões que a MikroTik assume, que é o Default Authenticate, Default Forward, e criptografia vai ser limitada apenas a WPA, com método de autenticação PSK, e também um recurso de certa forma recente, que é o WPS. O WPS, pessoal, é o Wireless Protection System, Protection Setup, se não estou enganado. Isso é bem antigo já posso falar assim, como eu posso dizer, é um recurso, é uma ferramenta, é um atalho para você gerar uma conexão de uma estação, seja ela um dispositivo genérico, sei lá, um celular, um tablet, a um AP, sem você ter conhecimento da chave de autenticação. Imagina você ter um roteador
e que você quer colocar uma chave segura, grande, com letras maiúsculas, minúsculas, só que você não decora aquilo, chegou um parente seu, um visitante, e você precisa passar toda aquela chave complicada, a pessoa tem que digitar aquilo no celular. O WPS resolve esse problema. Você habilita esse processo que é temporário no AP e na estação, e com a simples troca de um PIN, a chave é configurada automaticamente, né? Super simples, super bacana. Foi implementado numa das versões recentes, se não me engano, a 6.35, se eu não estou enganado. Não, 6.33, eu posso estar enganado. Mas a MikroTik foi aperfeiçoando, tanto que no início surgiu apenas o WPS Accept, que é a parte do servidor, e o WPS Client, que foi implementado depois. O RouterOS também fazendo uso como cliente, né, desse processo de WPS, tá bom? Ainda em wireless, ferramentas de monitoramento, que é o Snooper e o Registration Table. Detalhe interessante aqui, ó. O Registration Table, ele vai ser a maior fonte de informação, inclusive, para você fazer troubleshoot numa rede sem fio. Aqui a gente vai ver indicadores de qualidade de conexão e tentar entender se a limitação está no ambiente, numa das pontas, etc. Ok? Módulo 6 Firewall, princípio do Firewall, como que ele funciona, como que você vai se encontrar nesse Firewall, né? A estrutura do Firewall, as ações básicas, desvendar um pouco esse misterioso Firewall, né? Para que serve esse Firewall, como usufruir do Firewall, como gerar segurança através do uso do Firewall. Muito importante para você parar de se preocupar em copiar uma regra já pronta, né? É você entender como funciona o seu roteador, o Firewall, e a partir daí e da sua necessidade, você desenvolver técnicas de proteção, que serão vistas em treinamento, algumas delas, tá? Muito importante isso. Então, basicamente, vai ser a proteção do roteador, aqui, ó, protegendo o roteador com input, e depois protegendo os usuários com forward. Nesse mesmo módulo, eu queria já saltar aqui para o Fast Track, comentar um pouco sobre isso. O Fast Track é um recurso recente também que a MikroTik introduziu, que hoje faz parte inclusive da configuração padrão, daquela Default Configuration, certo? Vamos discutir um pouco sobre isso, depois eu faço até um vídeo sobre o Fast Track. O uso de Address List, uso básico de Address List. Recentemente a MikroTik, na versão 6.36, introduziu listas de interface, né, que é algo assim também que caiu como uma luva para você facilitar e elaborar regras de firewall um pouco mais interessantes. E a parte de NAT, né, Source NAT e Destinat. Aqui a gente vai ver em Destinat o uso do redirecionamento de portas, né, como se fazer o redirecionamento de porta e outras técnicas aí de direcionamento. Módulo 7 e 8 são os últimos, olha só, está aqui no último dia. Módulo 7 QoS. QoS vai aqui no MTCNA resumir-se a Simple Kiwi, mas também vamos entender tudo de Simple Kiwi. Como que ela acontece, como que a gente usa e algumas possibilidades, ao invés de simplesmente controlar a banda, né? Não, Simple Kiwi eu já sei o que é, para controlar a banda de usuário. Não necessariamente, não está limitado exclusivamente nisso, tá? Dá para fazer QoS, inclusive, em cima de Simple Kiwi, e dá para fazer também uso de controle de traffic shape em destinos específicos. Então não é só controlar a banda do cliente, você pode controlar a banda de um site da internet. Você pode, por exemplo, querer que para o Facebook
o cliente vai ter uma banda diferente. Não vai usar a banda dele, aquela banda de 1 MB, de 2 MB, não vai. Muito interessante para isso é quando se usa voz na rede, VoIP. O uso de voz, ele deve estar fora, além, né, do alcance de qualquer controle de banda. Então, se o seu cliente usa voz, seja seu sistema ou de terceiros, você pode tirar esse controle de banda, né, baseado no destino, baseado nesse serviço, daquele controle que o cliente comprou do plano de acesso dele, de 1, 2, 3, 5 MB, 10, 50 MB, né? Ou seja, baseado em destino. Vamos ver também um tipo de controle de banda e traffic shape proprietário da MikroTik, que é o PCQ. Formidável esse recurso, formidável. E por fim a parte de tunelamento, módulo 8, PPP Settings, envolvendo os perfis, o banco de dados de usuário, que é o Secret, e a parte de status. IP Pool. IP Pool é um recurso que vai permitir você gerenciar o uso dos IPs e usá-los como referência em diversos serviços, inclusive nos túneis, né? A gente vai atribuir o pool a serviços específicos, seja PPPoE, seja VPN, inclusive DHCP, hotspot, enfim. Só quero deixar claro que o hotspot não cai aqui, tá, gente? Nesse módulo, como vocês viram, o módulo 8 é o último, o hotspot está num outro módulo, vai estar num outro vídeo. Bom, como fazer aqui, ó, o uso de uma rede segura localmente, PPPoE, né? O PPPoE permite você gerar segurança com dois recursos, que é a autenticação e a criptografia, né, numa rede local. Então vamos desvendar um pouco, assim, desvendar não diria, mas entender de forma muito clara como funciona esse serviço PPPoE. Endereçamento de ponto a ponto e alguns exemplos de VPN, ó, através do uso de PPTP e SSTP, a parte de cliente. Ok, gente? Bom, esse é o treinamento MT-CNA, esse é o currículo oficial da MikroTik. É esse conteúdo que você deve ver em qualquer treinamento MT-CNA. No mínimo, deve acontecer isso aqui. O que mais você vê em treinamento MT-CNA foi bônus, foi algo a mais, mas o mínimo é isso aqui. O mínimo é o que compõe o treinamento e o exame de certificação, o que vai cair na prova. Tá bom? Dá para fazer em 3 dias tranquilo esse treinamento. A carga horária dele é de 26 horas. Se não me engano, está até aqui em cima. Tá aqui. Tá, MikroTik. São 3 dias. Mas a gente costuma começar às 8 até às 18, né? Sem muita pressa para terminar, para que a gente desenvolva bem o treinamento, tirando dúvidas, fazendo laboratórios, tá bom? Então, MT-CNA é isso aqui. Vou encerrar. Até a próxima, até o próximo treinamento.